que hoje e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre economia básica, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre história do dinheiro e também conceitos econômicos. Amanhã vai ser sobre finanças do dia a dia. O que vai ter aí amanhã para você que já está assistindo? Amanhã vai ser um pouquinho sobre funcionamento de um banco, serviços de banco, sobre dívidas, coisas desse dia a dia que nos pega, tá? E eu vou falar um pouquinho de cada um, dando algumas dicas até. Então, só para relembrar, né? Se é a primeira vez que você está aqui comigo nessa live, só lembrar que na primeira live eu fiz os combinados, tá? Vou falar, são 4 combinados. Primeiro deles é seja vulnerável. Quando eu falo de ser vulnerável, no sentido de enfrentar, às vezes, seus medos e seus anseios em relação ao dinheiro e lembrar que a gente está aqui para aprender. Quando a gente se coloca numa posição vulnerável, a gente tende a aprender muito, beleza? Segundo combinado, sem julgamentos. Então, se vocês quiserem falar pelo chat o que vocês estão achando, tirar alguma dúvida, lembrando, não existe dúvida pura, tá? Então, fique à vontade para comentar, enfim. Aqui a gente está com um espaço de aprendizado. Terceira, escrever e refletir, tá? Lembrar para a gente ter uma aprendizagem ativa, né? E não ser um aprendedor passivo, né? Que só fica olhando. Não, a partir do momento que você escreve e reflete, você vai aprender mais. E a quarta, está disposto a mudar, tentar pegar esse conhecimento de hoje, aplicar na sua vida, explicar para alguém, beleza? Hoje é uma live assim, bem especial, tá? Eu vou precisar muito que vocês usem a imaginação de vocês, tá? E eu vou, obviamente, dar o meu melhor aqui para que vocês possam utilizar a imaginação. Porque hoje vai ter muito de história, né? Vai ter muito de você imaginar situações, tá bem? Como é economia básica, não vai dar tempo, né, de falar tudo sobre economia. Obviamente, a gente tem um curso, né, que é 5 anos. Então, eu vou tentar trazer aqui um básico, né, de economia e coisas que afetam o nosso dia a dia, tá bem? Então, esse daqui vai ser bem para vocês entenderem essa parte, beleza? Então, bora começar aqui, né? Como vocês estão vendo, história do dinheiro, conceitos econômicos e temos também aí a tarefinha, beleza? Primeiramente, né, antes da gente começar, a gente tem que responder isso daqui, né? O que é dinheiro? Né? O que é dinheiro? Toda essa parte de história do dinheiro, vou me basear nesse livro aqui, tá? Que eu li, né? Recomendo muito, muito legal, chama Crash, uma breve história da economia. Então, assim, é uma linguagem super tranquila, super legal para você entender um pouco de economia. Gente, o que é dinheiro em si, né? Se a gente for olhar, dinheiro nada mais é do que um meio para que a gente possa fazer trocas, né? Compra e venda. Mas o que é necessário para ser dinheiro? São 2 quesitos, tá? Primeiro quesito, como vocês podem ver, né? É algo que todo mundo quer e que não seja abundante. Então tem que ser escasso. Então vamos parar para pensar, né? Água. Água é algo que todo mundo quer. Preenche o primeiro quesito. Só que ela não é escassa, né? A água existe em terra, planeta água, né? Então, com isso, vocês vão ver que ao longo da história, tudo que foi dinheiro, né, sempre preenche 2 quesitos. Até hoje, tá? A gente vai ver como que a gente chegou hoje no dinheiro que nós temos aqui, que a gente faz essas trocas, tá bem? Para isso, tá? Eu vou usar aqui, né, a minha linha do tempo. Tá? Segundo o livro, gente, a primeira coisa que foi dinheiro foi lá em 10.000 anos antes de Cristo, tá? Que foi a comida. Primeira coisa que foi dinheiro foi comida. Engraçado, né? A gente pensar que hoje dinheiro não é comida, né? Hoje tem bastante comida. Mas antigamente aconteceu, gente, 10.000 anos antes de Cristo, né? Tava lá os rios, tava lá as florestas, né? E aí eles caçavam, né? Era essa época de caçar e tudo mais. E aí chegou uma era glacial. E aí o que aconteceu, né? Quando chegou essa era glacial, por questões de sobrevivência, eles tiveram que começar, né, a pegar a semente e aprender a cultivar elas. Senão eles iam morrer, né? Se eles só pegassem ali. Não dava mais para caçar, não dava para eles saírem do esconderijo onde eles estavam. Então o que eles fizeram? Eles confinaram alguns animais. E a partir disso eles começaram a criar esses animais e começaram a fazer alguns tipos de cruzamentos, né? Principalmente para a questão das gazelas da época, né? Então eles começaram a fazer esse cruzamento para que nascessem os animais e eles tivessem carne suficiente, tá?
E aí, com isso, gente, eles aprenderam essa técnica, né, de criação de animais e cultivo de sementes. Chegou uma hora, né, que acabou a era glacial e tudo voltou ao normal, né? O que era gelo, né, voltou a ser água, né? Os rios deixaram de ficar congelados. E aí pensa aí com vocês, tá? Imagina vocês lá, antigamente vocês caçavam. Só que agora né? Vocês aprenderam a cultivar sementes e a criar animais. Vocês iam querer voltar a caçar? Provavelmente não, né? Claro, para que eu vou caçar se agora eu consigo fazer criação de animais e consigo cultivar sementes? Só para vocês terem uma ideia, lá no rio Tigres e Eufrates, que é ali, né, na Turquia, Iraque, Síria, começou a ter esses primeiros comércios. E o que foi dinheiro nessa época, gente? Foi a comida. Então, em um lugar que você ia descer pelo rio, tinha uma criação de porcos, né? O outro tinha uma criação de algum tipo de semente. E aí tinha uma criação de cabrito, de carneiro. E o que era moeda de troca entre eles, né? Foi exatamente a própria comida. Então, ó, me dá um pouco, em troca aí desse porco, me dá aqui um pouco desse trigo. Então, é só para vocês terem uma noção que a grande criadora da agricultura, tá bem, foi ninguém menos, ninguém mais do que lá foi desculpa, reformulando, quem criou o dinheiro em si, do que se tem datado hoje, até a partir do que o livro fala, foi a comida foi a primeira coisa a se tornar dinheiro. Então, a agricultura, né, criou o dinheiro, beleza? E aí, gente, o que acontece? O que eu vou explicar aqui, né, nessa linha do tempo, eu vou colocar alguns fatos históricos, né? Muitas coisas foram dinheiro ao longo da história, e eu quero colocar alguns pontos, eu selecionei alguns fatos. O próximo que eu vou mostrar não significa que comida deixou de ser dinheiro, tá? Lembrando que em cada lugar do mundo, de cada região, uma coisa se tornou dinheiro. Então, qual que foi uma outra coisa que se tornou dinheiro em uma certa época, tá? No ano lá, 5.000 antes de Cristo, os metais começaram a virar dinheiro. Por quê? Os metais era algo que todo mundo queria, e até então eles não sabiam, né, se era escasso ou não. Então, o primeiro metal que foi dinheiro foi o cobre, tá? E você deve pensar, né? Nossa, mas por que o metal foi dinheiro? O que acontecia, gente? Só para vocês terem uma noção. Em vez eles usavam armas, né? E aquelas armas, em vez de ser agora umas armas de pedra, o que eles queriam fazer, né? Vão fazer armas de metal, né? São mais resistentes, são melhores. E os metais, gente, em relação à comida, o bom é que ele dura mais, né? E aí o que aconteceu? Tanto em tempos de guerra era bom você ter metal, né, para você fazer melhores armas, como no tempo de paz, porque você poderia fazer panelas melhores, joias com esses tipos de metais. E aí, gente, foi evoluindo os metais. O que eles descobriram, né? Eles pegaram o cobre juntamente com o estânio, e aí cobre mais estânio vai se tornar bronze, ou seja, bronze é um metal mais resistente. Então chegou uma época que o bronze virou dinheiro, virou algo que todo mundo queria e que era escasso, né? E assim foi. E aí depois começou a prata, né? Prata virou dinheiro, ouro virou dinheiro. Não à toa a gente vê que até hoje o ouro ele é muito valioso, né? Então ele é percebido como uma moeda de troca também. E só agora curiosidades dessa época, só para vocês terem uma noção de como que a gente carrega isso. Não sei se vocês sabem qual que é o significado de libra esterlina, tá? O que é libra esterlina? Libra significa meio quilo. Esterlina significa a pureza da prata. Então, antigamente eles tinham a libra esterlina, que era meio quilo de prata boa que eles usavam, tá? Tem uma cidade da Mesopotâmia, na época, 4.000 a.C., que chamava, deixa eu ver o nome, que chama Escuna, né? Que, olha que coisa engraçada, lá eles tinham uma multa, tá? A multa era a seguinte: se você mordesse o nariz de um semelhante, e se você mordesse o nariz de alguém, você pagava uma multa, né, de 1 libra esterlina. Olha que doideira, né? Quem fazia isso na época? Um tapa, gente, sabe qual que? Se você desse um tapa em alguém, sabe qual que era a multa? Era 1/6 dessa libra esterlina, tá? E aí, o que é esse 1/6 era chamado de shekel.
por incrível que pareça, hoje, se vocês pesquisarem aí, nessa época ali na Mesopotâmia, que era perto de Israel, né, se eu não me engano, hoje a moeda de Israel se chama shekel novo. Né? Então, fala para vocês verem como que a história ainda, né, a importância da história, obviamente, não só por isso, por outros vários motivos, mas que ela está muito presente no nosso dia a dia ainda. Né? E aí tudo era traduzido, só para vocês terem uma noção, a partir desses metais. Então tinha uma que usava, era D-Bens, né? D-Bens era quilos de prata. Então eu falava assim, eu quero comprar um de 50 D-Bens. Aí a pessoa só tinha 5 D-Bens. O que ela fazia? Ela dava esses 5 D-Bens, né? Se eu não me engano, acho que 50 D-Bens era coisa de 4,5 quilos de prata. Ou de cobre. Tenho que me lembrar aqui agora. E aí eles falavam assim, o que você tem aí? Nossa, você tem aí, sei lá, tantas cabeças de boi, né? Então, essa quantidade que você tem vai equivaler a 30 D-Bens. Então, é só para vocês terem uma noção que eles começaram a usar isso como uma tradução, né? Então, essa foi uma época, também 5.000 antes de Cristo, começou aí os metais a serem, né, usados como dinheiro. E se a gente for passar aqui para a nossa linha do tempo, a gente tem, gente, em 2.000 a.C., lá na Babilônia, ok? Uma outra coisa se tornou dinheiro, que foi a nossa querida argila. Tem até um livro que é bem interessante, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que eles mostram, né? Como que a argila e por que a argila se tornou dinheiro, né? Como eu disse, né? O que era dinheiro até então, né? Ou era um metal, geralmente, ou era muito comida. Quando eles começaram a trabalhar, né, essa parte da agricultura, a agricultura começou a, vamos supor, eles começaram já a atender todo mundo daquele local. E aí começou a ter um excedente. Esse excedente de grãos, né, o que eles faziam? Eles começaram, esse excedente era moeda de troca. Só que imagina só ter que carregar, gente, sei lá, 10 quilos lá de grãos. Não era uma moeda fácil de fazer. Porque, além de estragar, era difícil de transportar, tá bom? Então, o que eles fizeram, gente? Se criou silos de armazenamento. E aí, lá na Babilônia, eles criaram essas cédulas de argila. Então, por exemplo, se eu tinha lá meus 10 quilos, em vez de eu usar, né, para sempre trocar com essa dificuldade, esses lugares foi a famosa criação dos bancos, né? Ou seja, você deixava o seu silo, né? Você deixava as suas toneladas, seu quilo ali de grãos, e eles te davam, né, uma moeda, né, uma célulazinha de argila, né, que falava, isso daqui vale 2 quilos de grãos. Isso que é o lastro, tá? Não sei se vocês já ouviram aí na linguagem do dia a dia o lastro do dinheiro. O que está valendo? O que tem por trás dele? Então, olha como ficou mais fácil de fazer o comércio, né? Em vez de eu ter que transportar sempre esses quilos de grãos, o que eu fazia? O que eu tinha que fazer? Eu ia lá, deixava nesses silos de armazenamento, né? Então, assim, toma, isso aqui para vocês. Aí eles davam, né, aquela célula de argila e ficava mais fácil o comércio. E lá na Babilônia, gente, você criou esse conceito de banco. Né? Eles criaram até mesmo juros, né? Então, por exemplo, você poderia pegar emprestado, mas ele fala assim, eu vou te emprestar aqui um pouquinho de argila, tá bem? Eu vou emprestar essa célula que vale 5, vamos supor, vale 5 quilos de grãos. Só que quando você for pagar, você tem que pagar 6. Então, eles lá criaram até a ideia aí dos juros, né? Então, é só para vocês verem um momento histórico em que teve aí o surgimento, né, dos bancos, das cédulas e dos juros, tá bem? E aí, gente, para continuar, né, em 753 a.C., isso aqui é uma curiosidade, tá? Que eu achei interessante colocar. Lá em Roma, na Roma Antiga, uma coisa que foi dinheiro foi o sal, né? Vocês já se perguntaram o porquê que chama salário? Essa palavra vem lá da Roma Antiga. O que acontecia, né? Na época não tinha geladeira. E eles precisavam de algum jeito de conservar a carne. Então, o que eles faziam para conservar a carne? Tá? Eles chegavam e pagavam o sal de uma moeda de troca. Né? Algo que todo mundo queria, e até então era um recurso escasso. Então, o salário vem daí.
que era o pagamento que se fazia aos legionários romanos, né? Então, o sal também já chegou a ser dinheiro, beleza? E vamos aqui para o nosso último ponto, que é esse daqui, que é onde a gente vai chegar com a moeda de hoje, tá? Então, gente, lá na Lídia, tá? Lídia e Atenas, eu vou explicar aqui com detalhes. Lídia, gente, foi uma cidade-estado, tá? Que é onde fica hoje a atual Turquia. O que acontecia, né? Nessa época, na Lídia, uma coisa que era dinheiro era a questão dos metais preciosos, como eu disse. Então, vocês estão vendo, né, que em cada lugar era alguma coisa, mas esses aqui sempre tiveram muito destaque. A comida teve destaque por muito tempo, né? Os metais tiveram destaque por muito tempo. E até então, era dentro da Lídia eram os metais, né? E eram esses metais que eles trocavam, né, daquela forma. Ah, aqui tem tantos quilos. Só que qual que é o problema nisso, gente? Primeiro, toda vez que ia ter uma negociação, precisava de uma balança. E aí, o que acontecia, gente? Era fácil de você trapacear, tanto enquanto comerciante, quanto como consumidor. Se você era o comerciante, é o seguinte, alguém ia chegar e trocar aquelas moedas, o que você ia fazer? Vamos supor, ele chegava ali com 1 quilo de ouro, né? Falava assim, olha, eu tô com esse 1 quilo de ouro e eu quero trocar por tanto. Se a balança era sua, o que você podia fazer? Né? Só assim, deixa eu fraudar a balança aqui. E aí, quando ia pesar, dava 900 gramas. Então, a pessoa te dava menos do que você merecia. Do lado do consumidor, ele poderia chegar com um saquinho, colocar alguma coisa, e eles não sabiam o que era realmente um e outro. Então, ele poderia colocar ali metais sujos. Então, daquele 1 quilo, se ele não trapaceou na balança, ele chegava a fazer o quê? Deixa eu colocar aqui, nossa, tem 1 quilo de ouro. Só que quando o cara ia ver mesmo algum tipo de pedra, ele via que, na verdade, só tinha 700 gramas. Então, isso dificultava um pouco do comércio, não tinha confiança. E aí, o que tinha que fazer? A lei de cidade-estado, ela deu um jeito como? Só para vocês terem uma ideia. Eles começaram a fundir esses metais preciosos e criaram um selo de autenticidade. E aí, a partir daquele momento, só esse selo de autenticidade criado pelo governo de Lídia, né, pela cidade-estado, ali quem governava, que valia. E por que isso foi bom? Porque aumentou a confiança. Então, ou seja, todo o dinheiro era criado por esse governo e tinha que ter selo de autenticidade. Se chegasse com metal e não tinha esse selo de autenticidade, o que ia acontecer? Você não ia fazer esse negócio com a pessoa, né? E aí, aumentando essa confiança, facilitou a questão da compra e da venda, né? E aí, gente, como vocês estão vendo, né? Essa ideia, ou seja, né, a moeda, ela era controlada pelo governo. Há uma semelhança com hoje aí, né? Como vocês estão vendo. Só que qual que era o problema, né, disso ainda? Ainda tinha um problema. Como a gente sabe, gente, o metal ele é um recurso finito, né? Então, o que poderia acontecer? Aquele metal não ficava somente na cidade-estado de Lídia, né? O que eles faziam? Eles faziam comércio com o povo de fora. A partir do momento que você faz comércio com alguém, aquela moeda, porque era metal fundido, tinha sua de autenticidade, mas em outro lugar, aquilo era prata, era ouro, era cobre, então era dinheiro. E o que aconteceu? Dentro da cidade, né, estado lá de Lídia, começou a ter menos moeda com esse selo de autenticidade. Ou seja, diminuiu a circulação de dinheiro ali. E quem tinha dívidas a pagar começou, né, como diminuiu a circulação, diminuiu o consumo, né, e as pessoas começaram a ficar sem dinheiro para pagar as dívidas. E aí o governo da Lídia tinha, né, um problema. Então eles precisavam, o que eles faziam quando isso acontecia? Eles iam, né, fundiam mais metais, distribuía, né, ou seja, eles aqueciam, então pegava ali, dava para uma pessoa, você apaga isso agir, então a economia voltava a aquecer. Só que qual que é o problema disso? Os metais, eles eram finitos, né? E se uma hora não tivesse mais lugar para minerar, né, o cobre, a prata, o ouro que eles precisavam, o que ia ter que fazer? Ou eles iam ter que ir em outro lugar invadir, e ia ter uma guerra, né? Ou dentro da própria cidade-estado de Lídia, ia ter uma rebelião, porque tem muitas pessoas que não iam conseguir pagar a dívida, né? E aí ia ter uma rebelião, e aí criou-se esse problema. Só que quem resolveu esse problema, pessoal, foi Atenas, tá? Lá em Atenas, em 600 anos
antes de Cristo, tá? O que acontecia, né? Era bem famoso, eram dois tipos de produtores agrícolas. Tinha uma galera que plantava trigo e tinha uma galera que plantava azeite e vinho, tá? Até então, né, foi o auge da crise financeira e nesse auge da crise financeira se criou o dinheiro que a gente tem hoje. Fica comigo, vem pra cá, tá? Olha que doideira. Aí tinha esses dois produtores rurais, né? O que acontecia? A demanda de trigo, muita gente queria trigo, né? E poucas pessoas, né? E era muita gente querendo por uma oferta baixa. Então até não tinha problema. A galera do trigo vendia muito trigo, conseguia fazer dinheiro e tudo mais. Aí o pessoal vendia também azeite e vinho. Só que aí, o pessoal, os produtores que faziam azeite e vinho, eles começaram a fazer comércio com a parte do leste, ali onde era na Rússia. E lá nessa parte da Rússia era excelente para plantar trigo. E aí eles começaram, e aí começou a ficar mais barato para eles fazerem esse comércio exterior com esse pessoal do leste da Rússia do que com o interior. E aí o que aconteceu? O pessoal que plantava trigo de Atenas, eles começaram a deixar de vender, né? Começou a perder o trigo. E aí eles começaram a pegar dinheiro emprestado. Só que de quem eles pegaram dinheiro emprestado, gente? Eles pegaram dinheiro emprestado exatamente dos produtores de azeite e vinho. Só que olha só pra você ver, pensa aí como um produtor de azeite e vinho. Você emprestar dinheiro para uma pessoa que irá ser o concorrente. Por quê? O pessoal lá do trigo pensou o seguinte: eu vou começar a fazer azeite e vinho também, porque eles estão se lucrar muito, eles estão trocando muito, o pessoal quer também. E aí o pessoal do azeite e vinho falou assim: beleza, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar caro, porque vai ser um futuro concorrente. Eles emprestavam, e aí eles não conseguiam pagar essa dívida depois, né? Eles já estavam ali, era juros muito altos. E o que aconteceu, gente? Na hora de pagar, eles começaram a falar assim, você vai ter que ser um escravo meu agora, como forma de pagamento, você consegue pagar. E lá em Atenas não tinha nada pior, mais feio, mais assim, danoso do que você virar um escravo, porque lá tinha a ideia, né, da que uma ateniense que nascia livre, né? E aí chegou um cara, um doidinho lá, que chama Solon, tá? O Solon, ele era um cara muito inteligente que o governo da época de Atenas falou o seguinte: Solon, resolve essa parada aí pra gente, cara. O que ele fez, né? Primeira coisa que ele fez ele proibiu a escravidão, né? Primeiro ele proibiu. Segundo, todo mundo queria uma reforma agrária, então, ou seja, uma redistribuição de terras. O que ia ter que acontecer? Ele pegar aquelas terras que o pessoal de azeite e vinho tinha e redistribuir para a galera do trigo, já que o pessoal estava fazendo comércio lá com o povo do leste ali, que era da Rússia, né? Só que os ciclos, as pessoas que tinham, né, o azeite e vinho, eles não queriam. Então, olha o problemão que ele tinha aí. Né? Ele falou assim, nossa, como que eu vou resolver isso? Não vai conseguir ganhar ninguém. Eles não conseguiam mais fazer aquelas moedas, porque era um recurso, gente, limitado o metal. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a imprimir dinheiro. Quando eu falo imprimir dinheiro, eles começaram a fazer novas moedas, mas não era a mesma, não eram os mesmos metais. Eles começaram a fundir metal, um outro tipo de metal que era um pouco pior, ou seja, que não era tão escasso, né? Eles começaram a colocar. E aí, na época, ninguém acreditou que ia dar certo. Não vai dar certo, eles vão ver que isso daqui não é um metal. Só que, pasmem, deu certo. E aí se criou então a ideia do dinheiro de mentira. Quando ele chegou e distribuiu aquilo, ou seja, o que era dinheiro de verdade, vamos supor, era prata. Só que ele começou a colocar outros metais, não fazer uma prata pura. E aí isso daí caiu para todo mundo acreditou. Então eles ficou muito mais fácil de imprimir dinheiro, então eles começaram a jogar dinheiro, né, para o povo. A galera do trigo conseguiu pagar as dívidas e aí voltou e a economia aqueceu. Então, hoje, aí você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o dinheiro hoje? Porque hoje, gente, esse dinheiro de papel, né? O que é o dinheiro? É a fé que a gente tem que o dinheiro, isso que está na sua mão, né? Ou aí os numerozinhos que aparecem na conta sua mão, que vai comprar alguma coisa. Porque vocês viram que o dinheiro sempre tinha um lastro por trás. Era o ouro, era a prata, era a comida. Só que hoje não tem o suficiente. Hoje a gente fala muito que o lastro é o dólar, né? Por ser a moeda mais forte internacionalmente, muitas coisas são cotadas pelo dólar, né? Só que isso, se a gente olhar o papel, então a gente é muito na fé que a gente entende que a gente vai conseguir fazer. Então essa que é a importância, isso foi só para você entender de como que a gente chegou
no dinheiro de hoje. E aí eu vou trazer aqui uns dados só para vocês terem uma noção, tá? Que, por exemplo, em 1994, a gente tinha cerca de 10 bilhões em notas e moedas, beleza? E em 2014, isso chegou a 199 bilhões. Ou seja, porque teve que imprimir mais dinheiro para estimular a economia, né? E aí, só para vocês terem uma noção, né, que eu vou explicar aqui hoje também sobre inflação, de 1994 a 2014, teve um aumento, de 2011, ali, teve um aumento dos preços de 300%. Só que aumentou 20 vezes a demanda. Então, quanto mais dinheiro, gente, significa que está tendo uma maior produção, ou seja, mais pessoas estão consumindo, beleza? E hoje, gente, ó, é uma curiosidade aqui também, antes da gente ir na segunda parte. Hoje não, né, em 2014, que foi o dado que eu peguei aqui, quanto que tinha de dinheiro, né, em cédula e moeda? 199 bilhões. Quanto que tinha hoje, né, em números na internet? Porque hoje, gente, o dinheiro nada mais é do que esses números aí que aparecem na sua tela. Quando você recebe o seu salário, você tira os números de uma conta e joga ela para outra conta. E aí, em 2014, no finalzinho, tinha seria de 4,8 trilhões. Então, por exemplo, se todo mundo hoje for no banco pegar o dinheiro, os bancos vão falir. Todo mundo pegar de uma vez só, pá! Beleza? Então, aqui é um pouquinho, gente, da história do dinheiro. Ficou alguma dúvida em relação à história do dinheiro? A gente vai agora para a parte 2, que é a parte de conceitos econômicos, tá? Vou só olhar aqui. Boa, vou continuar aqui. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem aí, tá? No finalzinho eu posso responder. Vamos agora aqui para a parte, gente, dos conceitos econômicos. Vamos entender, então, né, o que é a economia e como que ela até influencia no nosso dia a dia, tá? Então, primeira coisa, né? O que é economia, gente? É o seguinte, de modo bem informal. O ser humano, a gente tem desejos ilimitados. A gente quer consumir um monte de coisa, né? Enfim. Só que os recursos, eles são limitados. Então, a economia é uma ciência que visa atender aí os desejos ilimitados, né? É estudar esses desejos ilimitados que o ser humano tem, só que no mundo de recursos limitados. Ou, vamos falar aqui de um modo mais formal agora, né? Como vocês podem ver, ela é uma ciência social que estuda, né, a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, né? Então, isso que é a economia, tá? E aí, a gente vai estudar que dentro da economia, né, existe aí os conceitos macroeconômicos que visa ver a economia, coisas que afetam o país como um todo, a economia mundial, e tem a questão da microeconomia, que tem muito a ver com a teoria do consumidor, a teoria de produção, ou seja, né, tá mais relacionado ao comportamento do ser humano, né, enquanto indivíduo. O que a gente vai ver aqui hoje, eu vou trazer aí, existem vários conceitos, como eu já disse no início da live, né? Que a economia, né, tem um curso, né, de 5 anos, então eu estou tentando trazer só algumas coisinhas assim para melhorar os nossos aprendizados em relação a essa área. Beleza? E para isso eu trouxe aqui 3 conceitos que a gente vai ver aqui agora, tá? E aí a gente vai entender como que isso funciona no Brasil e como influencia o nosso dia a dia. Antes, deixa eu dar uma bebidinha de água aqui, né? Então, gente, a gente vai entender a lei, né, da oferta e da procura. A gente vai entender um pouquinho juros e a gente vai entender a inflação. E como que isso aqui está relacionado com o nosso dia a dia. Beleza? Então, gente, seguinte. Primeira lei da oferta e da procura. Para explicar a lei da oferta e da procura, eu tenho aqui hoje o auxílio do meu grande amigo, que alguns conhecem, que se chama Joel Santana, ok? O Joel Santana, ele está aqui, gente. Ó, esse aqui é um gráficozinho, tá? Ele é um gráfico que eu vou montar aqui ainda. Embaixo, gente, é a quantidade, enquanto que em cima, tá? Essa parte de cima é o preço. Vamos entender como que funciona, né, o gráfico da demanda, tá? Ou seja, da procura. Vou mostrar aqui. Seguinte, ele é um gráfico decrescente.
que o gráfico da demanda é um gráfico decrescente? Porque é o seguinte, quanto mais caro alguma coisa, pensa você quando você está procurando algo, quanto mais caro alguma coisa, menor a quantidade eu vou conseguir consumir. Por exemplo, se tem uma camiseta, né, algum produto que custa R$50, eu vou conseguir comprar um só, né, porque ele está caro. Agora, se esse produto, né, ele tiver um preço menor, eu consigo consumir mais, então a quantidade vai ser maior. Então, por isso que esse gráfico é decrescente. Quanto maior o preço de algo, menor é a quantidade que eu consigo consumir de algum produto, de algum serviço. Agora, quanto menor o preço de algum bem, né, ou de algum serviço, maior a quantidade. Então, esse aqui é o gráfico da demanda. É o preço em relação à quantidade. Agora, vamos entender o gráfico da oferta, tá bem? Vou apagar aqui rapidinho. Tá? E eu vou fazer o da oferta. O da oferta, gente, ele é o contrário, tá bem? Preço e quantidade. Pensa o seguinte, você está ofertando algo. Então, estou vendendo algo. Quanto menor a quantidade, né, menor é o preço. Por que quando eu falo menor a quantidade? Eu estou começando a vender. Então, eu vendi uma coisa, vendi duas coisas. A partir do momento que muita gente começa a querer aquele produto ou serviço que eu começo a vender, o que acontece? Você tende, né, a aumentar o preço. Por que você tende a aumentar o preço? Porque você quer buscar, né, a melhor situação possível da oferta. Ué, muita gente quer, então eu vou aumentar o preço, já que todo mundo está querendo. Então, por isso que quanto maior a quantidade, maior vai ser o preço. Quanto mais pessoas querendo, quanto mais você ofertar daquilo, significa que tem mais pessoas querendo. Quanto mais pessoas querendo, você vai aumentar o preço para poder obter o maior preço possível para te dar um retorno grande, ok? Quando a gente agora, o importante, gente, esses gráficos, eles são totalmente relacionados, tá? Deem uma olhada aqui nesse gráfico, ó. Se vocês conseguirem ver, ó, é a união dos dois gráficos que eu desenhei, né? E nesse ponto, como vocês podem ver aqui, ó, tem uma coisa que chama preço de mercado, ponto de equilíbrio. Por quê, gente? O que isso significa? O ponto onde a demanda cruza com a oferta significa que a quantidade de coisas a serem ofertadas estão sendo consumidas, né? Estão sendo demandadas. Então, esse que é o preço de mercado que a gente fala, porque a gente está conseguindo atender. É sempre assim? Claro que não, né? E aí, vamos entender daqui, então, o que acontece quando um dos dois varia. Vamos pensar o seguinte, ó, como que o preço sobe? Gente, vamos supor, olhando para a oferta e para a demanda, vamos supor que que tem muita gente querendo um produto, né? Quando tem muita gente querendo um produto, né? Quando tem, ou seja, uma demanda excessiva, o que vai acontecer? E uma oferta está baixa, então, por exemplo, tem muita gente querendo um produto, né? E aí, ou seja, olha, gente, uma demanda muito excessiva, só que a oferta está baixa. Como que faz, né? O que vai acontecer aqui? Por que o preço vai acabar subindo, né? Porque como muita gente quer aquele produto, você vai ter que começar a vender ele mais caro. Por quê? Você a produção daquele produto não está sendo suficiente para a quantidade de pessoas que querem ele. Então você vai aumentar o preço por quê? Porque você quer produzir mais daquilo para atender mais pessoas. Só que para você produzir mais, você vai ter que comprar uma tecnologia que é mais cara, você vai ter que contratar mais funcionários, você vai ter que aumentar a produção. Então com isso sobe o preço. Esse subir do preço é a inflação, ou seja, vai ficar inflacionado o preço desse produto. E se acontecer agora o inverso, tá? O que acontecer o inverso? Se tiver uma oferta excessiva e uma demanda baixa. Então vamos supor que tem muita gente, né, muita gente vendendo um tipo de grão. Só que já tem a quantidade que consegue atender toda aquela vilazinha. Então, o que vai começar a acontecer? Vai começar a sobrar aquele grão. E você não vai querer perder aquele grão. Para você não perder aquele grão, o que você vai fazer? Cara, eu vou começar a vender num preço mais baixo. Todas as pessoas que tiverem aquilo sobrando, vai começar a vender num preço mais baixo.
E aí, quando um vende no preço mais baixo, o outro vai falar, uai, eu tenho que vender o meu aqui. Então, eu começar a colocar no preço mais baixo. Então, para você não perder aquela produção e não perder o dinheiro também, o preço abaixa. Quando o preço estiver baixando, isso se chama deflação. Então, é isso que o gráfico da lei da oferta e procura nos diz. Então, essa que é a ideia de achar o preço, né, o ponto de equilíbrio, é quando a quantidade de bens ou produtos, né, aquele serviço ofertado é a mesma demandada, que aí você vai conseguir atender, tá bem? E como faz para a gente conter? Por isso que o preço sobe, né, exatamente, naquele exemplo que eu dei, o preço sobe para que menos pessoas consigam comprar e aí aquela curva volte ao ponto de equilíbrio. Beleza? Se ficou dúvida, guarda aí que no finalzinho eu vou estar respondendo. Aí, gente, entendendo essa lei da oferta e da procura, vamos entender como que isso funciona aqui no Brasil, tá? Primeira coisa, né? A gente tem que entender que são dois conceitos super importantes que vocês vão ver que está totalmente relacionado no nosso dia a dia. A gente tem que ver primeiro o que é o juro. Né? O que é o juro, gente? Juros, né? Juro. É o preço do dinheiro, ou é a remuneração por algum empréstimo. Então, eu vou dar dois exemplos, né? Se você for hoje no banco, aquele banco vai assim, você quer pegar um empréstimo, né? Para comprar algum bem, comprar sua casa. Então, ele vai falar o seguinte, como eu estou te dando esse dinheiro agora, eu vou querer ele mais para frente, mas você vai ter que me pagar algo a mais, porque eu estou fazendo você comprar agora e esse dinheiro não é seu. Então, ele vai te cobrar um juro sobre isso. Tá vendo? Os juros aqui, no caso, você tem que pagar algo a mais porque você pegou aquele dinheiro emprestado. Só que do lado positivo, né, do lado bom, é quando você faz um investimento. Então, você está emprestando dinheiro para alguém, para alguma instituição, e você fala, estou te emprestando agora para que aquela pessoa consuma, né? Fala assim, use aí do jeito que você achar melhor, mas quando você for me pagar, eu quero que você me pague uma remuneração por esse empréstimo que eu te fiz. Beleza? Então é assim que funciona os juros, né? E aí eu vou mostrar exatamente aqui na economia brasileira. E aí, só uma curiosidade para você que está assistindo, amanhã, na live de amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre juros compostos. Porque na live, no módulo 4, que vai ser quinta e sexta, eu vou começar a falar um pouco de investimento. E é super importante entender os juros compostos, beleza? Agora, gente, o que é a inflação? Inflação é um aumento de preços de forma generalizada, tá bem? Como que funciona? Ou a gente fala também que é a desvalorização da moeda. Deve estar um pouco confuso. Vou explicar com um exemplo bem simples. Pensa o seguinte, vamos supor que você tem R$1, né? Eu até coloquei aqui o exemplo, né, do pãozinho de R$1. Vamos supor que você está com R$1 aí na sua mão. Imagina, olha aí para sua mão e veja esse R$1. Esse R$1, ele compra um pãozinho, né, de R$1. É um pãozinho assim. Aí, quando o governo fala, né, vamos supor que ano que vem teve uma inflação de 3%. Então o que acontece? Se é um aumento dos preços de forma generalizada, esse pão agora, em vez de ele custar R$1, ele vai custar R$1,03. Porque aumentou, ele teve uma inflação de 3%. 3%, né, de R$1 que dá 3 centavos. E o que acontece? Aquele seu R$1, agora, se você não colocou ele no investimento, ele é ainda R$1. Antes ele comprava, né, o pão, agora, nesse novo ano, ele não compra mais o pão. Porque o pão custava R$1, agora custa R$1,03. Né? Então, isso que é desvalorizar a moeda. Ou seja, aquele R$1, você perdeu o poder de compra. Beleza? Então, isso que é a inflação. Agora, a gente está indo aqui até para a parte final. Vamos entender como que é no dia a dia, né? Qual que é a relação de juros e inflação, tá? Aqui no Brasil. Seguinte, gente, tem uma taxa, né? A Selic, você já deve ouvir aí, direto no noticiário. A Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. Tá? É onde se guarda os títulos públicos, vou falar melhor disso, né? A custódia do título público é um sistema computadorizado. Mas o que a gente precisa saber para agora é que essa taxa Selic ela é a taxa básica de juros, tá bem?
Por ser a taxa básica de juros, como que funciona, tá? É o seguinte, como vocês estão vendo, existem dois bancos aqui, tá? Existe o banco A e o banco B. Todo dia, gente, todo dia, acontece milhares e milhares de transações financeiras. E quando eu falo transação financeira, é você transferindo dinheiro para alguém, quando você paga um boleto de alguma loja, tudo vai ficar nos bancos, né? Como a gente viu, tudo tá ficando no dinheiro, tá ficando nos bancos. Só que o que acontece? Tem dias que um banco, né? Tem dia que um banco ele sai no positivo e tem dia que um banco sai no negativo. E os bancos eles têm uma coisa que eles chamam de saldo de segurança, ou seja, é um dinheiro que o banco tem que ter, que ele tem que terminar o dia, né? Para que seja seguro. E aí vamos supor que teve um dia que esse banco A, né? O banco A, um sinalzinho aqui, ele saiu no negativo. O saldo seguro, gente, é de 300 mil reais. Ele ficou com 250 mil reais. O que acontece? Esse banco ele não pode ficar com 250 mil reais. O que ele vai fazer? Ele vai pegar algum empréstimo. Com quem que ele pode pegar emprestado, tá? Ele vai chegar e vai pegar emprestado com o Banco Central, né? Que é um órgão de administração pública. Ele vai chegar no seu Banco Central, me empresta aí 50 mil reais. Só que o Banco Central, obviamente, fala assim, tá, eu empresto, mas ele vai cobrar um juro sobre isso, gente. Esses juros que o Banco Central cobra, né? Porque é o seguinte, é os juros de um dia. Porque esse banco ele está negativo hoje, mas amanhã ele pode estar positivo, e aí ele vai chegar e vai pagar essa dívida, ou seja, é uma dívida de um dia. E esses juros que o Banco Central coloca, gente, é a Selic. É os juros que o governo coloca, tá bem? Então ele vai lá, dura um dia, e fala, toma isso daqui, amanhã você tem que me devolver isso mais 0, tantos por cento. E aí, só para deixar bem claro aqui, quando o governo solta a Selic, eles fazem uma projeção do ano. Se você, hoje estamos aqui, né, no dia 7 de julho, a Selic hoje está 2,25%. Até uns tempos atrás, 2 meses atrás, ela estava em 3%, tá? E aí, calma aí, gente, tem uma coceira aqui. E aí, ela estava 3%, é uma projeção do ano. Então, sabe essas transações diárias que o banco pede esse dinheiro emprestado para o Banco Central? Faz parte da Selic. Ou seja, a ideia é que durante um ano agora, todas essas transações elas vão se somar e vai dar 2,25%. É uma meta, né? É uma projeção. Beleza? Muito importante entender isso, porque na aula sobre investimentos, a gente vai falar aí sobre um tipo de tesouro que chama Tesouro Selic, tudo mais, vai ser bem interessante. Só, gente, o que acontece, né? O que acontece também na prática? Do mesmo jeito que tem bancos que saem no negativo, existe bancos que saem no positivo. Então, aquele banco ele estava com saldo de segurança de 300 mil, ele ficou com 400 mil. O que os bancos vão fazer, gente? Você acha que o banco vai deixar dinheiro parado? Não, ele quer lucrar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai falar o seguinte, eu posso te emprestar esse dinheiro aqui. Em vez de você pegar com o Banco Central, você pode pegar comigo. Aí ele fala assim, se eu pegar com você, fica quanto? O governo, né, tá cobrando, sei lá, 0,2%. Então, eu vou cobrar 0,19%. Vou pegar com você então. Esse daí, gente, é o famoso CDI, Certificado de Depósito Interbancário, tá bem? Então, quando o banco ele pega o dinheiro de um outro banco, né, e aí coloca o título do banco privado ali, fala assim, eu vou pegar de você, é o que a gente chama de CDI, beleza? Então, deu para entender a ideia da Selic, né? Então, essa é a taxa básica de juros, gente. Por que ela é tão importante? Porque se você for hoje no seu banco, você vai ver que, para você pegar um empréstimo, obviamente, é maior do que essa Selic, ela é a taxa base. Então, por exemplo, se hoje está 2,25% ao ano, todas as outras taxas provavelmente vai estar um pouquinho maior, porque a menor taxa que tem é essa taxa. Tá bem? Aí agora, vamos entender aqui, né, o que é o IPCA, tá bem? O IPCA é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. A gente está aqui no Brasil, viu? Quando eu falo, né, a ideia dos juros. Os juros é a Selic. A inflação, gente, é medido por esse daqui, ó. É o índice oficial da inflação. O que é o IPCA, gente? Ele é
um índice que mede aí, o que eles fazem? Todo início e final de mês, eles medem qual foi a variação de preço de uma série de produtos e serviços, tá bem? Que é consumido pelas famílias que têm uma renda aí de 1 a 40 salários mínimos, ok? Uma renda média. E então, o que pode acontecer? Quando falar que alguma coisa está inflacionada, ou seja, aumentou o preço, a média daqueles produtos e serviços aumentou. Só que tem produtos que inflacionou, né? O preço aumentou, só que tem outros que diminuiu. Se você for pegar agora, né, 7 de julho, a gente vê que tem certas coisas que estão mais baratas, só que tem outras coisas que estão mais caras, né? Se eu fui no supermercado, eu vi que o ovo está mais caro. Então, ou seja, o ovo ele está inflacionado, tá? Vamos agora entender como que os dois se relacionam, como que isso afeta o nosso dia a dia, tá? Seguinte, na primeira situação, gente, a gente tem o seguinte, quando a inflação ela está alta, o que acontece? A inflação alta, gente, significa que está tendo um aumento dos preços, né? Então, o que o governo faz para controlar essa inflação? Porque vai chegar uma hora que o preço vai estar tão alto que ninguém vai estar mais consumindo, né? E a ideia é, se a inflação está aumentando, significa que tem muita gente consumindo. E aí o governo, para não deixar um preço muito alto, o que ele faz? Ele tem que diminuir o consumo. Como que ele diminui o consumo, tá? A gente viu aqui, ó, ele aumenta a Selic, gente. Por que ele aumenta a Selic? Porque quando ele aumenta a Selic, que é a taxa de juros dele, os bancos vão aumentar também, eles vão aumentar os juros dos empréstimos. Então, o que vai acontecer agora? Vai ficar mais caro para você pegar o empréstimo, vai ficar mais caro os juros de cartão de crédito, vai ficar mais caro um monte de juros que afetam o nosso dia a dia. Então, é assim que o governo ele diminui o consumo. Ele aumenta a Selic, aumentando a Selic, né? A ideia é que você diminua o consumo, porque vai ficar mais caro para pegar dinheiro emprestado, né? Como vai ficar mais caro para pegar dinheiro emprestado, vai diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, a ideia é que aquele preço que estava inflacionado, ele depois volte, né, a decrescer, a ficar um pouco menor. Tá? Qual que é agora a segunda situação? Tá? A segunda situação é quando, né, a inflação está fazendo uma inflação muito baixa, está tendo uma queda nos preços. Né? Se a gente for olhar, a gente está nessa época, né? Os preços a inflação está ficando muito baixa. E aí, o que o governo faz? Né? Se está diminuindo os preços, ele tem que fazer o quê? Ele diminui, né, a Selic. Por quê? A galera não está consumindo. E para a galera consumir, o que ele faz? Ele vai diminuir a Selic. Quando ele diminui a Selic, ele quer aumentar o consumo. Ele quer falar, gente, consome e a gente precisa. Que é o que está acontecendo agora. Né? Como a galera não está consumindo por conta do coronavírus, ele está só baixando a Selic para estimular o povo a pegar esse dinheiro emprestado. Porque agora está mais barato para pegar esse dinheiro. Né? Então, por exemplo, quando a Selic está baixa também, fica mais barato para uma empresa pegar dinheiro emprestado. Né? Então, essa que é a ideia. Então, isso é só para vocês terem uma noção de como que influencia o nosso dia a dia. Como para a gente entender o que acontece nessa alta e baixa de preço, nessa aumento e diminuição dos preços. E como que o governo faz esse controle. A taxa Selic, gente, né, ela é controlada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Então, ele tem que saber, é o método que o governo usa para controlar a inflação. Essa é uma maneira, né? Tem uma outra maneira que é a questão do câmbio, de quando tem muito dólar ou outro, mas eu quis mostrar mais esse que é mais palpável e até pela questão do tempo. Beleza? Então é assim que funciona aí essa inflação alta e inflação baixa. Tá bem? E aí, só para você saber, você que está assistindo aí, se você... eu vou fazer um post lá no Instagram depois com esse resuminho. E aí, ficou com alguma dúvida? Coloque lá e eu abro agora aqui para você tirar a dúvida. Ficou alguma coisa confusa, eu posso voltar, eu posso explicar novamente. Se você está assistindo a gravação, deixa nos comentários aí sua dúvida, tá bem? Que aí eu vou responder na medida do possível. Ficou